A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Igreja, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que alegria poder estar pela primeira vez a esta cidade, a esta igreja, que é referência não só no Brasil, mas também no mundo todo. É um privilégio muito grande poder estar aqui pela primeira vez e conhecer vocês de perto. Eu falo para o pastor, eu já acompanho essa igreja já há muito tempo. Eu quero adorar a Deus pela vida do meu pastor, o qual eu tenho esse privilégio, se ele me permite também, de chamá-lo como pai, o pastor Eduardo Lopes. Que honre a minha mãe, pastora Paola. Eu louvo a Deus pela vida desta família, gente. Vocês são muito privilegiados. Porque quando eles ficaram em promissão, a gente aproveitou o máximo. Eu não aproveitei muito, porque eu nem era do ministério. Pastor, quando meu pai se desviou, meu pai era pastor, se afastou. E aí a igreja que era do meu pai, o pastor alugou. E aí a gente ficou e o pastor me abraçou, porque quando eu conheci minha esposa, ela era lá do Belém, eu não era, ela me trouxe para o Belém. Eu fui numa escola dominical, gostei, falei, quero ficar aqui. E aí depois eu conheci o pastor e ele me abraçou, gente. Cuidou de mim como um filho. A história é longa. Eu apanhei porque eu preguei no culto dos jovens do Belém. E meu pai pôs eu para fora de casa. E o pastor cuidou de mim. E ele tinha promessa na minha vida, o pastor me acompanhou, ele me levava, quando a gente visitava no campo de Birigui, na época, era na Satu, o pastor Manuel Barbosa. E o pastor sempre nos honrava, nos dando a oportunidade para louvar. Quando eu cantava o Pra Quê, no Santo dos Santos. E depois disso, Deus foi nos levando, fomos para São Paulo, ficamos lá no setor 27, com o pastor Euclides e Ferraz Vasconcelos, adorando a Deus como líder, tesoureiro. Aí Deus nos levou para o interior, para Mirassol, e depois para Rio Preto. E nós hoje estamos ali em Lima, no Peru, fazendo a obra do Senhor. Deus tem cumprido as suas promessas, gente. Deus, Ele é fiel. E ao ver ao pastor aqui, aí ver todos os irmãos aqui todo que era de promissão, Rogério, Keira, a Samanica, o Robson aí, eles viram eu crescer, gente. Foi uma bênção, e ver eles aqui é uma honra, uma alegria poder estar junto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, aos obreiros, Deus abençoe. Que honra poder estar aqui com vocês, viu? A responsabilidade é muito grande, que quando a gente está vindo para cá, eu falei para minha esposa assim, meu amor, como eu prego diante do meu professor? O pastor Eduardo Lopes é referência, até o pessoal fala que eu prego igual ele. Porque a gente tem nossos pregador favorito, não tem? Ele é o meu. É verdade, até falo, no mínimo glorioso. Só que lá no Peru não tem, eu sou o pastor Eduardo do Peru, né, gente? Então a gente sempre acompanha, a gente tem um carinho muito grande por essa família. É o nosso mentor. Então a gente ama muito essa família. Por isso que eu falo que a responsabilidade é dobrada aqui. Mas eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida. São as promessas do Senhor se cumprindo. Eu louvo a Deus. Vocês podem também dar glória a Deus, que eu também vejo que a minha família está também conectada. Lá em Itaquera, minha mãe está lá em São Paulo conectada, minha família. Meu sogro José Bonifácio e os hermanos de Peru também estão conectados. Deus le bendiga, mis hermanos de Peru, bendiciones, pronto estaremos juntos. Amém? No dia 13 agora, no outro domingo, a gente vai voltar para o Peru. Já estamos 2 anos na missão. Vamos agora voltar para lá, da sequência do trabalho. São 12 obras que a gente estamos presidindo ali em Lima, no Peru. São 7 em Lima e 5 no meio da selva peruana, onde a gente anda 3 horas para chegar a levar uma palavra lá no meio do mato. Lá a gente não pode chegar de gravata, de terno bonito não, gente, senão você fica com vergonha. Tem que andar bem simples mesmo para ganhar o povo lá no meio da mata. Não tem banheiro, é um buraco assim, mas eles adoram a Deus com alegria. Jesus tem batizado com o Espírito Santo lá no Peru. Tem salvado vidas. É uma coisa linda que Deus tem feito. Amém? Meus amados irmãos, para não ficar com as minhas palavras, que eu sei que essa igreja é muito abastecida de palavra. Eu quero deixar aqui uma meditação para vocês nesta noite. Uma palavra que Deus ministrou ao meu coração. Em livro de João, em João capítulo de número 6, versículo de número 6 em diante. João 6, versículo 1 em diante. João capítulo de número 6. Glória a Deus. Versículo de número 1 em diante. Os irmãos encontraram, diga amém. Eu vou ler para ganharmos tempo, também está aí no telão, obrigado.
Diz assim a palavra do Senhor: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberiades. E uma grande multidão seguia, porque viu os seus sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e se assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: aonde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, o André, o irmão de Simão, Pedro, lhe disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Podeis se assentar, amada igreja. Obrigado pela recepção. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos fala tremendo em nosso coração aqui, um texto muito conhecido da amada igreja. Nós vemos aqui Jesus operando mais um dos seus milagres. A palavra do Senhor nos fala que por onde Jesus passava, havia uma grande multidão que o estava o esperando, que o estava o aguardando. A Bíblia diz que a fama dele chegava primeiro. Aonde Jesus passava, o local era marcado, porque todo local só era comum até Jesus passar por ele. Depois que ele passava, todos conheciam e sempre lembravam e diziam: quando ele passou aqui, a cidade não foi mais a mesma. Quando ele passou aqui, muitos foram curados. Aquele dia marcou. Ele marcava o local. E a Bíblia diz que aqui Jesus agora, ele vai para o deserto. Porque o Jesus vai para deserto. O que ele quer fazer no deserto, se o deserto não é lugar habitado? Ninguém gosta de visitar deserto. Mas a Bíblia diz que Jesus vai ao deserto porque ele estava triste. Porque ele estava triste, porque o seu primo, João Batista, ele tinha acabado de falecer. E levaram a cabeça de João Batista num prato para Herodes. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, como qualquer um de nós, que tem chamada e tem um cargo, e às vezes quando não estamos bem, muitas vezes a gente não queremos ir para a igreja, você já percebeu? Muitas vezes as pessoas te fazem um convite e falam assim: ô meu irmão, vamos lá para a igreja, hoje o domingo vai ser tremendo, tem palavra boa, o pastor abençoado, vamos lá. Aí você fala assim: eu não posso ir porque eu não estou bem. Mas é agora que você tem que ir para a igreja, porque a igreja não é só para quem está bem. Eu tenho a plena certeza que a primeira vez que você foi para a igreja, você não estava bem. Você falou: eu preciso ir para a igreja porque eu preciso ouvir uma palavra. Quantas vezes nós entramos aqui sem esperança, com problema, porque os problemas eles não deixam e ficam lá fora. É você que separa um tempo dos problemas para vir adorar a Deus. Mas quando você chega aqui quebrado, arrebentado, sem querer adorar, Deus começa a falar através dos louvores. Deus começa a falar através da sua palavra. E de repente você esquece até os problemas que estão lá fora. E de repente você começa a adorar. E de repente quando você volta a palavra, você volta com uma outra visão dizendo: Deus vai prover a solução para o meu problema. Você volta diferente. Mas há momentos na nossa vida, principalmente Jesus, ele não queria pregar. Muitas vezes, às vezes, como a gente aqui, principalmente os obreiros vão saber melhor também, quantas vezes saímos das nossas casas, às vezes não querendo pregar. E muitas vezes quando nós chegamos aqui dizendo assim: hoje eu não quero pregar, aí o pastor olha para você e fala: você prega. Quando às vezes você chega na igreja e fala: hoje eu não quero cantar, aí o pastor fala: canta aquele louvor lá para a gente contribuir. Quantas vezes você fala: hoje eu não quero reger, não quero nem oportunidade, aí o pastor te dá uma oportunidade e rege aquele louvor. Quando você fala assim: eu preciso de uma palavra, aí alguém chega para você e fala: tira uma palavra para mim, porque é nesse momento que Deus mais nos usa. Jesus agora ele não queria pregar, ele foi para o deserto para ficar um tempo. E quando ele chega no deserto, para que ele estava triste junto com os seus discípulos, havia uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que estavam esperando para ouvir Jesus pregar. A multidão não estava nem aí com o problema de Jesus, eles queriam ouvir Jesus, eles não queriam ouvir os discípulos, mas queriam ouvir Jesus. Jesus naquele momento, quando ele vê o povo, ele vê a sua dor, ele vê o povo, ele vê a sua dor, e Jesus nos dá uma lição aqui tremenda: como aquele que tem chamado, não tem tempo nem para sofrer, aquele que foi chamado por Deus, não tem tempo nem de chorar. Um dia eu ouvi um ciclo de oração cantando numa igreja, quando eu fui ministrar, uma
uma parte que marcou a minha vida, dizendo assim: aprenda a chorar, aprenda a sofrer. Eu falei: como é isso, aprender a chorar? Aí eu aprendi com Jesus, que mesmo doendo, mesmo de luto, ele começou a pregar para o povo no meio do deserto. Jesus está dizendo para alguém nesta noite: eu sei que o ano foi difícil, eu sei que o luto foi muito grande, eu sei que em muitos lugares muitos parentes morreram, mas Deus está dizendo, independente da situação, assim como o irmão leu aqui a leitura: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o prodão oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Deus está dizendo para alguém aqui, independente da situação, não pare de adorar ao Senhor, não pare de pregar o nome do Senhor, não pare de avançar. Jesus, ele começa a pregar, e de repente, já viu uma pessoa quando ela fala assim: eu não quero oportunidade, eu não quero nada, e você leva ela para um grupo familiar, ou para uma visita, e fala: dá uma palavrinha aí, ela vai falar: só 5 minutos, tá bom? Que eu não estou bem. Aí você dá para ela: então vai dar umas 5 minutos aí. Ela prega 5, 10, 15, 20, aí você olha para ela e fala: isso que não queria, né? Por quê? Porque quando a gente fala de Jesus, a tristeza vai embora, o negócio é diferente. A gente se esquece, a gente vai pregando, vai pregando. Jesus estava assim, e de repente, pastor Eduardo, a Bíblia diz que quando todos estavam agora ouvindo a palavra o dia inteiro, de repente um dos seus discípulos, eu não sei quem, mas a Bíblia dá a entender isso nos evangelhos, que alguém chega até Jesus e fala: Senhor, o local é deserto, a hora é avançada, manda o povo embora, vai que encontra a quitanda do seu José aberta, a quitanda da Dona Maria, estamos no deserto. O deserto não é local habitado, pastor Flávio. Então de repente Jesus começa a falar para os seus discípulos e joga a peteca para eles, para os seus obreiros, e fala assim: dai vocês de comer para eles. E aí Jesus nunca gostou de ser confrontado. Toda vez que confrontava, ele também confrontava. Lembra de Marta? Quando confrontou ele: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele fica rebatendo para lá e para cá. Mas quando chegou Maria, o negócio foi diferente. Você já percebeu que Marta e Maria fazem o mesmo pedido para Jesus, mas quando Maria vai fazer o pedido, ela faz diferente? Antes de Maria falar alguma coisa, ela primeiro adorou, para depois falar. Marta não fez isso, começou a rebater. Quando a vez que confrontava ele, ele confrontava. Os discípulos confrontou ele, também confrontou. Aí um dos seus discípulos, um olha para o outro e fala: e agora? Jesus falou que nós vamos alimentar essa galera aí. E aí, você tem dinheiro aí? Vamos fazer uma vaquinha aqui. Quem tem? Tem 10 aqui, tem 12. Só isso? Meu Deus, não recebi hoje. Que agora, como nós vamos fazer para alimentar este povo aí? De repente, pastor, a Bíblia diz que os seus discípulos olham até para Jesus e falam: Senhor, nós não temos pão para alimentar este povo. Mas a Bíblia diz no versículo 6, olha o que vai dizer isso, João 6,6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus era igual mineiro, gente. Tem mineiro ali? Meu pai é mineiro, minha sogra é mineira. Já viu o mineiro quando ele fala assim, ó: você vem com a farinha que o bolo já está pronto? Jesus é o seguinte: ele faz a pergunta para os seus discípulos, para os seus obreiros, mas ele já sabia que os obreiros não tinham. Mas ele fez isso para experimentar eles, porque já sabia que ele ia fazer. Mas ele prova. Por que Jesus faz isso com seus obreiros? Para mostrar uma lição para a gente: independente aonde você está, ande preparado. Jesus estava querendo dizer para os seus obreiros: vocês estão comigo no deserto, mas não estão preparados. Eu pensei que isso estava de férias, Jesus. Eu não imaginava que a multidão vinha, mas ninguém tira férias do chamado. Deus está dizendo: você pode estar até de férias, se alguém chegar para orar, você tem que orar. Deus está dizendo para alguém aqui: independente de onde você está, anda com uma bala na agulha, porque Deus vai precisar de você a qualquer momento. Eu lembro que quando eu pastoreei a igreja, ali em São José do Rio Preto mesmo, no Ministério Rio Preto, eu lembro que quando eu estava numa igreja pequena, o pastor me colocou lá numa igreja, lá na Zona Norte, o bairro perigoso, o negócio era teste mesmo, gente. E quando eu estava lá, de repente um obreiro do altar, assim, eu estava preparando os obreiros, preparando a igreja, e tinha um obreiro do altar ali, e de repente o pregador não ia vir, porque o pneu furou. Aí de repente ela falou: pastor, não vou chegar a tempo, meu pneu furou, é um pouco longe da igreja, vamos marcar para outro dia. Eu falei: tudo bem, fica tranquilo que alguém aqui prega. Eu cheguei no obreiro do altar e falei para ele assim: varão, tem bala na agulha aí? Ele olhou para mim e falou: pastor, não peguei na Bíblia a semana inteira. Eu olhei para ele e eu falei assim: que bonito, né, obreiro? Obreiro, mas não tem bala na agulha. Então vamos encher o povo de louvor e manda o povo embora com fome. Vamos fazer assim então? Aí ele ficou tão sem graça, porque eu aprendi uma coisa, gente: louvor é bom, mas não enche igreja.
O louvor, ele prepara, é igual, já viu o churrasco, gente? Você vai participar de um churrasco, quando você está esperando lá, o churrasqueiro está lá, porque o churrasqueiro é bom, né? O calor é grande, mas ele também come, né? Já sai primeiro por ele e depois passa, né? Quando está ali o churrasco, no Peru não tem churrasco, gente, não tem guaraná, não tem calabresa, o negócio é difícil. Quando eu cheguei aqui, eu estou começando a comer calabresa, um monte de coisa, até churrasco. Quando chega o churrasco, como é que funciona? Quando você está esperando a carne, o cheiro chegou até você, você fala assim, o cheiro tá bom, hein? Aí de repente eu falo para você, tá sentindo o cheiro? Tô, agora pode ir embora, tchau. Ah, peraí, eu não comi, mas você já está satisfeito? Não, tô não. Então esse negócio, quando o louvor tá top, tá bonito, aí você fala, eu já posso ir embora que eu já estou satisfeito. Calma, nem chegou a palavra. O louvor é igual a fumaça do churrasco, é bom, abre o teu coração, mas o que alimenta é a picanha, é a carne. Deus está dizendo nesse momento para alguém aqui, fica tranquilo, o louvor já foi abrindo o caminho. Hoje, nesta noite, Deus tem alimento para a tua alma. A mesa já está posta, pega quem quiser. Aí eu falei para ele, então vamos encher de louvor e vai embora o povo com fome? Ele falou, ficou tão sem graça. Eu falei, ok. De repente eu fui lá e preguei. Mas depois ele aprendeu a lição. Depois, no outro dia, um mês depois, o outro pregador me ligou e falou, pastor, eu saí um pouco tarde do trabalho, eu vou chegar um pouquinho atrasado. Era umas 8h10, passamos 8h20. Eu falei, não tem problema, eu seguro aqui para você. Até 8h20 você chega, eu chego. Aí de repente ele olhou lá fora, viu que não tinha nenhum carro na frente da igreja diferente de pregador. Ele olhou no púlpito, ninguém estava sentado do meu lado. E o obreiro do altar chegou perto de mim e falou assim, ó, pastor, o pregador vai vir hoje? Eu falei assim, aí eu vi que ele já queria falar uma coisa, eu falei, eu acho que não vem não, porque tem bala na agulha aí, tem até 3. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Ande preparado. Você pode profetizar só dessa vez, a DTL, vocês são top, só dessa vez, eu não sou pastor, não, mas só dessa vez. Olha por mão do seu lado e diga para ele assim, ó, ande preparado, viu? Fala, porque a qualquer momento o pastor Eduardo pode precisar de você para a obra. Quem acredita nessa palavra? Aí na mesma hora, quando eles olharam, falaram assim, Senhor, nós não temos. Mas Jesus disse, vocês não têm? Ok, então pergunta para o povo aí, porque tem alguém que está preparado aí. Tem alguém preparado aí? Tem alguém com pão aí? Tem pão aí? Tem pão aí, crente? Quando saiu os discípulos perguntando, quem tem pão aí? Quem tem pão aí? Tem alguém pão aí? Alguém tem pão aí? Os 12 saíram perguntando. Aí a Bíblia vai dizer que um dos seus discípulos, o André, o irmão de Simão, Pedro, lhe disse, Senhor, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha a arrogância de André, mas o que é isso para tantos? Ele achou um garoto que nem nome tinha, eterno anônimo. Porque não importa o teu nome, o importante é o que você tem. Não quero saber, quem sabe, quem é esse pregador aí que o pastor falou aí, apresentou? Não importa você saber meu nome, querido, não importa. O importante é que eu tenho pão para te dar nesta noite. Deus não está preocupado quem é você, o teu nome, o seu status. Deus está dizendo, eu quero saber se você tem algo que o povo está precisando nesta noite. O que o povo quer? O povo quer uma palavra, quer pão, quer um alimento para a alma. André agora chega e fala, rapaz, tem um rapaz aqui, imagina o rapaz dizendo, eu tenho, André, o que vocês precisam eu tenho. Aí de repente o André, eu imagino, irmão, conjectura, permite eu viajar na Bíblia, de repente eu imagino André olhando para ele, olhando um pouco e desprezando, porque André andava com Jesus, é discípulo de Jesus, já aconteceu na vida dele, né? Então é fácil desprezar aqueles pequenos. Então quando ele olha para um menino e fala assim, rapaz, isso aí não é nada não, para essa multidão aí, 5 pães e 2 peixinhos, eu imagino o menino olhando para ele e dizendo, mas eu tenho, o senhor tem? Eu não tenho, mas eu tenho. Mas isso aí não vai dar para nada, mas eu tenho alguma coisa aqui. Você tem alguma coisa? Não vou ficar discutindo não. Tem alguém que vai gostar de conhecer você. Aí André tira o menino do meio da multidão e vai trazer no meio dos discípulos e vai trazer até Jesus. Ei, pega essa palavra profética nesta noite. Deus está dizendo para alguém aqui, eu já te vi aí no meio da multidão. O que você tem, oh glória a Deus, o que você tem aí, Deus está precisando. Pastor Eduardo está orando este ano, é o ano da edificação. Deus tem projeto no coração dele, Deus está dizendo, você também faz parte deste projeto. Quem sabe ele ainda não te conhece, mas Deus está dizendo, se prepara, porque o que você tem, Deus vai usar alguém para te trazer daí, e vai estar aqui, porque você tem o que o povo está necessitando para esse ano. Aleluia.
Aí a Bíblia diz que quando André chega e fala assim, vem cá rapaz, vamos lá. Ele chega e diz assim, Senhor, tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanto, Senhor? Eu imagino Jesus olhando para ele e dizendo, era tudo o que eu queria. Era tudo o que eu queria, mas pastor, o que eu tenho é pouco, mas o teu pouco na mão do Senhor, Ele pode multiplicar. Sabe por quê, gente? Porque a matemática de Deus é diferente da nossa. 1 mais 1 para mim e para você é quanto? 2 mais 1 para Deus é quanto Ele quiser que seja. 5 pães e 2 peixinhos só dá para mim, passo fome. Mas 5 pães na mão de Cristo dá para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobra 12 cestos. A matemática de Deus é diferente da nossa. O que Deus está dizendo é, o que você tem para mim nesta noite? O teu pouco, Deus quer fazer muito para alimentar uma multidão que está sedenta. Pastor, eu não sei pregar muito como muitos pregadores, mas vem com o teu pouquinho que Deus vai começar a te usar também nesse pouquinho. Pastor, eu não sei cantar muito bem como muitos cantam, mas Deus está dizendo, entrega um pouquinho com a sua voz de taquara rachada mesmo, que a unção de Deus desce na tua vida, e o povo começa a adorar e receber, porque Ele dá unção. Pastor, eu não sei muita coisa, mas Deus está dizendo, me entrega o teu pouco, que o teu pouco Deus vai fazer um milagre, e 3 da agora será alimentada pela palavra de Deus. Quem acredita nessa palavra profética? Aleluia. Aí a Bíblia diz que quando ele chega e dá o menino, eu imagino, irmãos, o menino quando ele chega lá e tem, Senhor, está aqui, ó, eu tenho. Aí eu imagino Jesus pegando o garoto e fala aqui, você me dá? Está aqui, Senhor, meus 5 pães e 2 peixinhos. Ok. Quando ele entrega os 5 pães e 2 peixinhos, eu imagino Jesus fazendo assim, pastora Paola, senta aqui do meu lado, meu filho, dá o teu pouco. O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos no deserto. Não tem um ditado que fala que em terra de cego quem tem olho é? E em terra de deserto que ninguém tem nada para comer, quem tem pão é o quê? É o dono da padaria. Boa, pastor, gostei dessa. É o dono da padaria. O menino que é um rapaz, não tinha nome, mas ele tinha pão. Olha que tremendo Deus falando aqui, ó. André tinha nome, mas não tinha pão. Felipe tinha nome, mas não tinha pão. Mas um rapaz que não tem nome tem pão para alimentar o povo. Olha Deus falando aqui. Aí isso aconteceu, ele entregou pouco. O menino entrega o pouco para Jesus e fica sem nada no deserto. Olha isso aqui. Sabe o que eu aprendo aqui com esse garoto? O menino até no deserto aprende a compartilhar. Até na crise ele compartilha. Já viu aquele momento que você fala assim, só tem um pouquinho de arroz, aí Deus fala, dá este pouquinho aí, divide aí você dá e Deus faz um milagre. Deus está dizendo, um azeite não vai faltar na tua casa. A crise pode vir, mas Deus, lembra do profeta? Faz um bolo para mim e para você, não vai faltar. Deus está dizendo, nesse deserto que eu te coloquei aí, foi para compartilhar. Deus está dizendo, não tenha medo, quando nós entregamos na mão de Jesus, é na mão certa que nós entregamos, porque Ele vai fazer o milagre no meio do deserto. Quando ele recebe ali, o menino entrega. Sabe o que Jesus faz? Ele dá graça e começa a compartilhar os 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que é interessante aqui? Quando todo o pão do menino foi entregado para o povo, cada um do povo vivia um milagre. Quantos milagres o povo vivia? Um. O menino entregou e ficou sem nada. Você já viveu essa fase da tua vida? Você já viu as pessoas vivendo um milagre que você proporcionou e você não está vivendo? Você já viu isso? Pessoas que você ajudou orando para Deus dar carro e você anda com o mesmo carro velho? Já viveu isso? Você ora para Deus dá casa própria e você ainda mora no aluguel. Você orando para a pessoa ser próxima e você ainda fica no mesmo vale. O menino entregou para Jesus, o que era do menino, Deus começou a mudar a história de outro, mas a história dele não mudou. Mas ele estava do lado de Jesus e entregou para Jesus. Igual aquela frase que diz, quem ri por último ri melhor. Jesus estava querendo dizer para ele assim, fica tranquilo, você está comigo, eu não esqueci de você. Foi igual o irmão cantou aqui, ó. Parece que todos se esqueceram de Davi, esqueceram de José, mas Deus nunca se esquece dos seus. Deus está dizendo para alguém aqui, eu te vi quando você deu cesta básica no anonimato, eu te vi quando você ajudou a muitas vidas e ninguém estava lá, mas Deus está dizendo, há uma recompensa, porque há um Deus que conhece o profundo e o escondido, e aqueles que fazem a obra de Deus no anonimato, Deus vai recompensar em público, porque você entregou na mão dele. Oh glória!
Aí a Bíblia diz aqui que quando ele entregou, Jesus começou a entregar, a multiplicar. E a Bíblia diz que quando todos viveram o milagre, o menino viu e falou: e aí, quando chegará a minha vez? E ele só calado: quando chegará a minha vez? Quando todos foram mudados a vida, alimentados, Jesus olhou para o menino e falou: chegou a sua hora, filho. Chegou a minha hora, sim. Trazei o cesto que sobrou. Quando trouxe os cestos que sobrou, a Bíblia diz que sobrou 12 cestos. Chegou lá: Senhor, tem 12 cheios aqui. Aí a pergunta vai: para quem foi os 12 cestos cheios? Aí alguém pode dizer: para os discípulos, um para cada um. Mas não, o pão era de quem? Do menino. Então Deus olhou para ele e disse: devolve o pão a quem lhe é devido. Ei, garoto, você está preparado? Eu estou. Então prepara aí, abre as mãos. Por quê? Porque o que vai, você entregou 5 pães e 2 peixinhos, mas voltará 12 cestos. Porque Deus está dizendo: primeiro eu vou mudar a história de muitas vidas através de ti. E depois que eu mudar muitas outras vidas, virá a recompensa para a tua história. Deus está dizendo: não para de pregar porque não aconteceu na tua vida. Não para de adorar porque Deus mudou outras vidas através de você. Deus está dizendo: adore, que o melhor está chegando para a tua vida. Eu vou profetizar pela palavra. Esse ano Deus está dizendo: neste deserto você vai viver o melhor de Deus, porque tem 12 cestos, multiplicação para a tua história. Quando eu pensava, gente, que eu também estava desse igual esse menino, eu costumo dizer que eu sou igual esse menino, um menino missionário. Que o menino que foi sair do meio da multidão, Jesus colocou do lado dele e começou a mudar a história de muita gente. Foi o que Deus fez na minha vida. Quando eu estava agora, há 2 anos atrás, no dia 20 de janeiro de 2019, eu estava ali em São José do Rio Preto, ali na nossa igreja sede. Eu era diretor da rádio, a Rádio Web ADRP. E quando eu estava ali na rádio, o nosso pastor presidente, o Vanderlei Melo, ele chegou até a mim e falou assim: meu filho, eu preciso falar com você, você senta aí. Eu sentei no refeitório, eu falei: amém, pastor. Quando ele sentou ali, terminou de atender um obreiro, ele olhou para mim e disse: você tem desejo de fazer missões? O teu coração arde para missões? Eu falei: claro, a gente contribui para as missões, a gente faz a obra missionária, estamos aqui, pastor. Ele olhou para mim e diz assim: então, sabe o que acontece? É que eu estou orando a Deus já faz 1 mês e meio, para Deus me mostrar a próxima família que vai dar continuidade no trabalho lá no Peru. E sabe o que é engraçado, Felipe? Eu tenho 3 pessoas disponíveis para eu enviar, está pronto, listo, mas por 3 meses que eu estou orando, Deus fala o teu nome no meu coração. E aí quando ele falou assim, a convicção entrou no meu coração, e agora não tem como mudar. Deixa eu te fazer uma pergunta: você aceita esse desafio? Eu olhei para ele: pastor Gustavo, aprendendo com o senhor. Eu olhei para ele e disse assim: meu pastor, se Deus falou com o senhor, pode me enviar até para o deserto, que o deserto vai florescer. Porque eu confio no Senhor e sei que o senhor ora. A minha bênção vem de ti. Eu falei: pode mandar. Eu falei: ok. Aí ele falou: você tem passaporte, meu filho? Pastor, que passaporte? Só fui até aqui Frutal, aqui do lado. Negócio aqui não, pastor, nunca fui não. Ele deu risada e falou assim: então faz o seguinte, fala para tua esposa, mas não fala para a sua família ainda, tá bom? Tira os documentos. Quando eu fui falar para a minha esposa estava grávida já de 5 meses da minha filha Emanuela. Quando eu cheguei na minha casa, eu fui no caminho, isso foi dia 20 de janeiro de 2019, às 9 da manhã. Eu peguei o carro, fui lá para a Zona Norte de Rio Preto, onde eu morava. Quando eu estou indo no meio do caminho, obreiros, eu comecei a falar no meu coração: Deus, fala no coração da minha esposa, porque eu falei que nós vamos. Eu falei: ok pro pastor. E eu chego em casa, a mulher não vai porque está grávida, o negócio estreita, vai falando no coração dela. Quando eu chego em casa para falar, ela tinha acabado de acordar, ela estava preparando o café. Aí eu fiquei assim: fala ou não falo? Fala ou não falo? Eu tentava criar coragem, igreja, e falei: agora eu vou falar. Quando eu chegava perto dela, não perdi a coragem e voltava. Eu falei: agora eu falo. Quando eu vou, eu não tinha mais força. Aí quando eu cheguei para falar para ela, ela olhou para mim e disse assim: meu amor, eu tive um sonho. Eu falei: um sonho? Então faz o seguinte, conta o sonho primeiro, que depois eu vou dizer o que o nosso pastor me diz. Ela falou: então tá bom. Eu sou esquisito, eu acabei de sonhar agora. Eu sonhei que nós éramos pastores em outro país, em outra nação. E eu comecei a entrar em choque. Como é que é? E sabe o que era interessante? Eu vi um povo que vinha, eles colocavam uma roupa sobre mim assim. Era uma roupa colorida, eu pensava que era da África, mas não é, lá de Cusco, colorida, lá de vários colores, lá de Machu Picchu. Ela colocou assim, uma roupa, colocavam sobre mim, e me dizia assim no sonho as pessoas: a partir de agora, vocês fazem parte do nosso povo, vocês fazem parte da nossa nação.
E eles me levavam a uma igreja grande, de 4 fileiras de banco em construção. E você era o pastor da igreja, estava no púlpito, dançando com aqueles irmãos. E de repente eu falei, meu Deus do céu, comecei a chorar. Aí ela falou, agora pode dizer o que o pastor falou para você. Eu falei, dizer? É que nós vamos para o Peru. Ela começou a chorar e rir ao mesmo tempo, assim, irmã Eliane. Chora, ri, chora e ri, chora e ri. Eu falei, você está de brincadeira? Não, estou falando sério. Pastor falando que nós vai para o Peru, nós somos a próxima família. Ele falou assim, você está de brincadeira? Eu falei, não é verdade. Aí eu olhei para ela assim, mas você está grávida, a médica já estava tudo certo. E aí, vamos, você vai para o Peru assim mesmo? Ela olhou para mim e disse assim, se Deus mostrou para o pastor, vamos embora. Ei, case com mulher de Deus, case com homem de Deus. Que quando Deus falar, Ele vai confirmar também no meio da tua família. Aí o pastor falou assim, ó, faz o seguinte, você vai em dezembro de 2020, ok? Ok, vai na escola de idioma. Eu fui lá na UISTA, fui tu, falei, há um ano, eu quero saber de um ano aí que eu vou para o Peru, preciso fazer um curso rápido de espanhol. De repente eu peguei lá o pressuposto, não é o orçamento, entreguei para o tesoureiro, está aqui o tesoureiro, ó, é isso aqui. Ele olhou, ok, 2 dias depois o pastor presidente me liga, Felipe, vem aqui na sede. Eu cheguei lá e falou, mudança de planos, não será em dezembro, será em agosto, tudo bem para você? Eu disse, pastor, não tem problema, minha filha nasce em abril, a gente vai tranquilo, fica um tempo aqui, é a primeira neta da família, a gente vai tranquilo, não tem problema. De repente ele falou, ok, quando depois passou 2 dias, o secretário de missões, o Fábio Lacerda, me liga e fala assim, Felipe, vem para cá, mudança de plano. Eu falei, o que aconteceu agora? Vocês vão para o Peru no dia 18 de março, tudo bem para você? Eu falei, 18 de março, peraí, minha filha nasce em abril, quer dizer que vai nascer lá. Deixa eu perguntar para minha esposa, meu amor, tem algum problema da nossa filha ser peruana? Ela olhou para mim assim, não tem problema não, se Deus mandou, vamos embora. Falei, então tá bom. Aí eu falei, ó, pode ir tranquilo, não tem problema, mas tem que falar com a médica, porque agora a gravidez é de risco. Fomos falar na médica lá que acompanhava ela em Rio Preto. Quando chegamos na médica, a médica falou assim, olha, eu não te libero, só vou te liberar até o dia 28 de janeiro. Passar disso, você tem que viajar com o médico. Falei assim, não tem jeito não. Cheguei lá no pastor, na secretaria, e falei, pastor, tesoureiro, ó, tá dizendo que é dia 28 de janeiro a médica libera. Eu pensava, acho que o pastor vai mandar outra família, quer ver? Aí eu falei assim, peraí, deixa eu ligar para o missionário que está lá que vai voltar. Ô pastor, você vai voltar aí, ó, vai ter que ser antes, mudou a data aqui, é 28, a médica falou que libera. Tem algum problema? Ele olhou e falou assim, não se pode, porque aqui é eleição e tudo fecha, o negócio, a rua fica lotada, não tem como chegar no aeroporto, tem que ser 23 de janeiro. Falei, tá, aí eu falei, pastor, falou que é 23 de janeiro aqui o pastor. Ele falou assim, 23 de janeiro, aí o tesoureiro lá do ministério olhou para mim, brincalhão, ele olhou para mim e disse, ô Felipe, você não está vendo não, meu filho? Eu falei, o quê? Deus está te expulsando do Brasil, vai embora daqui, some. Eu falei, eu acho que é mesmo. De repente, eu falei, quando foi, compra passagem no dia 23 de janeiro, ó, nós embarcando lá para o Peru. Foi a primeira vez que eu dei de avião, gente, na minha vida, pensa no medo. Já fui pedindo perdão para os pecados, né? Senhor, deixa eu chegar lá, fazer a obra, Senhor. Quando eu cheguei lá, o negócio foi difícil, porque o choque foi muito forte, o choque cultural. Porque uma coisa, você pode ser enviado a qualquer lugar. Se fala o teu mesmo idioma, você até se adapta. Mas duro é você se comunicar com a pessoa, fala com ela, não te entende. E a pessoa, ela também fala com você e você também não entende ela. Sabe que é toda a sua teologia, toda a tua pregação, toda a tua experiência, você tem que traduzir para o espanhol. Eu tive que ler a Bíblia capa a capa, tudo de novo em espanhol. Eu fiquei quase 3 meses, mano, prega você que não sei pregar. Prega você que não sei pregar. Depois chegou a pandemia, com 6 meses. A gente chegou dia 23, no dia 3 o missionário ficou 40 dias lá, o pastor ficou comigo 40 dias. Aí ele veio embora dia 3 de março, no dia 15 chegou a pandemia. Eu fiquei 2 semanas com a igreja sozinha, pastoreando a igreja. Aí fechou tudo e ficamos 1 ano. Sabe quando a gente voltou presencial? Em março de 2021. Ficamos 1 ano virtual, até brinquei com ele, sou mais pastor virtual do que presencial com vocês aqui. E aí quando a gente voltou, já voltamos com toda a força. Quando voltamos inaugurando mais uma congregação para a glória do Senhor. E Deus tem prosperado. E quando a gente chegou lá, o negócio foi difícil. Por quê? Porque é outra cultura. É outra comida. E pensa no menino que era um pouco enjoado como era eu. Não comia tomate, não comia alface, não comia rúcula, não comia brócolis, não comia nada. E eu vou falar, você não pode ser missionário não. Você não come nada. Eu dizia, nunca vou ser missionário mesmo. Olha a boca. Aí eu lá.
Sabe que você visitar uma casa de uma irmã, fui visitar uma irmã, pastor Eduardo, e a irmã preparou as coisas assim, porque o pastor ele tem que comer o que põe na mesa lá. E aqui também, né, pastor? Quando coloca lá, e quando eu cheguei lá, a irmã preparou, com tanto carinho ela preparou, sabe o quê? Brócolis com cebola, tomate. Foi uma mistura. A minha esposa olhou e falou assim, delícia. Aí eu falei, misericórdia, Jesus. Aí eu fiz uma oração dentro de mim, converte o meu estômago, Senhor. Quando eu comia assim, a lágrima caía. E aí a irmã não saía da cozinha. E ela ficava olhando para mim, ela me marcou. E eu falei, vai para lá para eu dar para minha esposa que está gostando aqui. Ela não saía. Ela olhou para mim e falou assim, está rico, pastor? Está rico, pastor? Come. Come, pastor. E eu, está rico. E tomava água. Comi e tomava água. Comi e tomava água. Está riquíssimo. Está muito esquisito. Porque muito esquisito para eles é maravilhoso. Você fala assim, ó, está rico, está muito bom. Está delicioso, está muito esquisito. Quando você fala, está muito esquisito, ela fala, então vou te servir mais. Vou te servir, não. É muito esquisito do Brasil que eu estou falando. É desse jeito. Aí vocês vão estar dando risada, porque sabe o que eu provei lá também no Peru, gente? Um suco diferente. Suco de rã. Se você está lá no meu canal, no Facebook, no YouTube, no Felipe Arquimedes, você vai ver lá, você escolhe as olhudinhas lá, pastor? Você escolhe lá, isso não é assim aberto não, viu? É um lugar mais reservado, mas é caro, mas é bom prozinho. Eu falei que seja pro rim deles, não pro meu, né? Aí você escolhe as olhudinhas lá, você pega a rã, eles pegam, tira a pele assim, coloca no liquidificador, depois põe maca peruana, põe erva, põe um monte de coisa, bate no liquidificador e de repente quando bate ela coa e serve e agora pode tomar. Gente, o negócio é estreito, viu? O cheiro é forte, mas eu provei. Só para saber o gostinho. Então, essas culturas foi muito difícil, mas o mais difícil foi também, não só para mim, foi também mais para os meus filhos também se adaptar. Por quê? Porque quando a gente se preparou, praticamente foi 2 meses, foi muito rápido. Foi em novembro, a gente foi já em janeiro. Quando a gente chegou lá, os irmãos peruanos são uma bênção. Eles são muito alegres, igual a DTL aqui, eles são fervorosos, são alegres. E quando a gente chegou lá, meus filhos foram estudar numa escola. Lá no Peru, lá o estrangeiro não pode estudar em escola pública, tudo é pago, e tem que estudar em escola particular. A saúde também é paga. O negócio lá é um pouco estreito. E quando meus filhos chegaram, eles ficaram numa escola. E quando eles estavam na escola, a professora, a diretora disse assim, pai, eu vou deixar os seus filhos 2 semanas juntos, depois eu separo eles. E elas olhou para mim e falou assim, depois eles já se adaptar, a gente vai colocar cada um numa sala. Ok, quando chegou o momento de separar eles, a diretora me disse, a professora também, e a adolescente confirmou da nossa igreja em lágrimas. O meu filho loirinho aqui, de xadrez, chamado Júnior, levanta a mão aí, Júnior, levanta a mão assim, ó, este aqui, esse loirinho aqui. Quando ele chegou lá no Peru, ele é loirinho do olho azul, que puxou o meu avô, que é italiano com espanhol. Quando ele chegou lá, os peruanos, eles são meio parecidos, baixinho, tudo igual. Quando viu ele, como lá é mais fácil para os Estados Unidos, muita gente estuda lá nos Estados Unidos, os filhos, olharam para ele, o inglês lá é até bom, chegaram, começaram a querer provar ele no inglês, pensando que ele era gringo. Chegou nele e falou assim, what's your name, gringo? Yes. Ele olhou para mim e disse, papai, eu não entendo eles falam inglês comigo. Eu falei, porque pensa que você é gringo, você tem um olho azul, eles é diferente. E aí de repente quando ele explicou que era brasileiro, aí ele explicou, teve um momento na escola quando separou a igreja, que a diretora confirmou isso, falando devagar para eu entender, e ela me entendia devagar, falando devagar se entende o espanhol, e quando ela falava para mim dizendo assim, pai, teve uma pequena situação aqui com o seu filho, eu falei, o que aconteceu? O teu filho menor, o Felipe Júnior, quando ele separamos aí da sala do seu irmão, eu comecei a falar com ele, ele não me entendia, ele falava comigo, eu não entendia ele, e ele começou a entrar em crise, em desespero, e ele começou a sair da sala, correndo, chamando o irmão dele, ele saiu gritando, dizendo, Davi, ele tinha 4 anos quando foi para lá, ele começou a dizer, Davi, cadê você? Davi, eu não entendo, e ela correndo atrás dele, dizendo, o que você está falando, Ninho? Vem aqui. Saiu a diretora, o inspetor, e ele entrava sala por sala, gritando, chorando, Davi, cadê você? De repente, quando ele entrou numa sala, ele viu uma adolescente com o rosto conhecido. Quando ele viu essa adolescente com o rosto conhecido, ele entrou na sala, parou tudo, abraçou a adolescente e começou a chorar, dizendo, eu estou com medo, eu não entendo eles. Chama o meu irmão.
Aí começou a adolescente, já entendia um pouco, porque acostuma sempre brasileiros lá. Ela já conhecia um pouco o português, ela começou a chamar a professora, falando: professora, miss, llama a seu hermano, o niño está com medo, está um pouco com temor, llama a seu hermano, porque ele vai chorar muito. E começou a chamar aí o meu irmão, meu filho chegou, aí começaram a chorar. Eu chorei nesse dia. Eu falei: Deus, o Senhor nos trouxe para cá, para cuidar da tua igreja. Eu tenho um chamado de pastor, mas não quer dizer que os meus filhos serão pastor, o chamado é meu. Ojalá que eles também seguem os meus passos. Quem sabe pode ser músico, pode ser obreiro, mas o Senhor que me trouxe aqui também cuida dos meus filhos. Dá uma estratégia para os professores. Quando nós estávamos lá e eu cheguei, uma semana ele parou de chorar, porque era uma luta levar para a escola. Quando ele parou de chorar, eu perguntei: você está aprendendo? Ele falou assim: tô sim. Como? No celular. Como assim no celular? Ele não conseguia falar, falava enrolado. De repente, quando eu fui lá na professora, na diretora, cheguei mais cedo para perguntar qual era a maneira que eles estavam ensinando meus filhos. Quando eu chego lá, eu vejo todos os professores, porque o Deus deu uma estratégia para os professores lá no Peru com os meus filhos. Como? Toda a escola falava com meu filho através do Google Tradutor. Olha que benção. Quando ele falava, a professora falava, ele não entendia. Aí ela chegava nele, falava no celular e falava: ouve aqui. Quando ele ouvia, ele falava: não, habla cá em telefone. Quando falava para ele, aí ele ouvia e começava a entender. Toda a escola correndo atrás dele, dizendo: vem aqui, gringo, habla cá, gringo, habla cá, habla cá, habla cá. Toda a escola. Eu perguntei: tá tudo bem? Tá dando algum problema? Ela disse: fica tranquilo, pai, nós estamos muito felizes, porque estamos recebendo também os missionários que veio do Brasil. A escola está feliz. Deus também cuidou dos nossos filhos lá, e tem cuidado. Hoje fala até inglês, aprendeu. Deus tem abençoado, tem cuidado dos nossos filhos. Estamos lá já faz 2 anos para o nome, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Pastor, você acostumou lá? Acostumei 1 ano e meio para se acostumar. Quando eu me acostumei para lá, aí vim para cá para trazer a minha filha, para conhecer a família, que é a peruana, que nasceu lá também. Agora também é brasileira, pastor, porque nacionalizei ela também aqui brasileira. Agora tem doble nacionalidade, graças a Deus, pode morar aqui, pode morar lá. E Deus tem cumprido as suas promessas nas nossas vidas, igreja. Com a permissão do nosso pastor, se coloque de pé neste momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Os músicos aí, você pode me ajudar com louvor aí, meus amados? Vocês aí, acho que está em ré. De todos os momentos que nós passamos difícil, a crise veio, a pandemia veio, morreu muita gente. O país do Peru, junto com a Argentina, foi o que mais ficou em tempos de pandemia. E quando nós estávamos lá, eu tive que aprender na marra a falar o espanhol. Sabe como eu aprendi a falar o espanhol? Porque o ouvido tem que estar apurado, acostumar, ouvindo eles. E como eu estava trancado em casa, como a gente ia ouvir eles para tentar aprender? Então eu peguei a Bíblia em áudio, junto com a Bíblia em espanhol, e comecei a ler, e começava a ouvir. E quando foi 6 meses, os próprios irmãos peruanos diziam: pastor, o senhor já está falando muito bem, a gente já está te entendendo muito melhor, porque através da palavra de Deus, Deus me deu sabedoria para aprender o idioma sem escola de idiomas. A palavra tem esse poder, você acredita? E uma das coisas que aconteceu, que foi sobrenatural na minha vida, quando eu cheguei nos primeiros cultos, quando eu cheguei lá, Deus me tomou em profecia para uma pessoa, e eu não sabia falar o espanhol, e de repente falava um portunhol, mais português do que o espanhol. Deus me tomou em profecia. Quando eu fui entregar a profecia, eu comecei a falar em espanhol com a irmã, ela entendia tudo, que a igreja pegou uma glória. Quando eu terminei, esse cara olhando para mim maravilhado, dizendo: como o senhor conseguiu falar? Eu falei: falar o quê? Falar de novo. E eu voltando a falar em português, e ela falou assim: não, fala como o senhor falou. O que eu falei? O senhor falou em espanhol todinho, eu ouvi a profecia de Deus. Eu falei: porque o Deus que nós servimos é o Deus que fez a língua, fez a boca, e quando Ele quer falar, Ele fala em qualquer idioma, com aqueles que fazem a tua obra. Tantas e muitas experiências que Deus tem feito. Mas quando todos estavam fechados, a crise veio também, a solidão, a tristeza, porque não estava com a família, não estava com os amigos, não estava com a nossa comida. Foi difícil, mas estavam lá por causa de um chamado. E quando eu estava triste, no momento de tudo morrendo, e eu falei: Senhor,
guarda-me, porque eu não sei se eu também vou estar vivo aqui. Se o vírus chegar, será que eu vou também? Eu comecei a orar a Deus, e os peruanos chorando porque perdi a gente. Eles olhavam para mim dizendo assim: pastor, dá uma palavra para nós. E eu, todos com a sua família, eu sei a minha família, eu tive que buscar força de não tinha. No meio da live, dizia para ele: hermanos de Peru, vamos vencer e vamos viver o maior avivamento em la tierra de Peru. Eu falei: vamos viver avivamento nesta terra, porque pode passar o vento, chegará a primavera, e vamos viver grandes coisas quando passar esta pandemia. E Deus começou a fazer, abrir igreja, batizar com o Espírito Santo. Mas um dia eu estava triste também, e eu falei assim: irmãos de Peru, tem uma canção no Brasil que não tinha tradução lá. Eu peguei com a minha esposa, traduzi com o violão na minha casa. Eu traduzi e falei assim: ouve essa canção. Eu comecei a cantar para eles, eles começaram a chorar e começaram a se alegrar. E depois disso eles começaram a se despertar, e agora estão bem, graças a Deus. E hoje eles sempre falam: pastor, canta aquele louvor lá que você cantava para a gente do Brasil, porque esse louvor mudou a nossa história. Eu quero adorar a Deus com você na versão espanhol, amém? Ele está em ré, isso aí. É um louvor que você conhece, que ele é assim, ó. Bate aí. Eu tenho um Deus que não fallará, la tormenta grande es, pero no me matará. No importa lo que sea la situación, el control aún está en las palmas de tus manos. Yo tengo un Dios que no fallará, la tormenta grande es, pero no me matará. Nessa pandemia não me mata. No importa lo que sea la situación, el control aún está en la palma de tus manos. Eu peguei o violão e disse para ele assim, ó: el llanto duro na noche, mas a alegría siempre viene en la mañana. Yo creo. Ei, peruano, espera, escuta. El llanto duro na noche, mas a alegria sempre viene en la mañana. Eles começaram a chorar, e eu disse: escuta isso, irmãos. Eu comecei aqui: e aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruta en la vida, el producto de olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruta en la vida, el producto de olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Aí eu cantei na versão português com eles também. O choro dura uma noite. Vamos cantar? O choro dura uma noite, mas a alegria. Você quer que amanhã tenha alegria? Você quer que esse ano tenha alegria depois de uma pandemia terrível? Vai vir notícias boas? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Deus vai multiplicar o teu pouco nesse deserto. Vai vir alegria. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Adore, adore em tempos de pandemia, adore em tempos de luta, em tempos de guerra. Adore, 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 adore. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o
fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. E hoje, gente, eu estou feliz, porque eu vim aqui ver minha família. E agora eu estou cumprindo mais uma das promessas do Senhor na minha vida, em estar na ADTL juntamente com nossos pastores, para dizer para vocês: há um Deus que cuida da gente no deserto. Deus vai te levantar da multidão também para alimentar muita gente que precisa de pão. Que Deus os abençoe nesta noite em nome de Jesus. Graças, pastor. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Eu estava aqui ouvindo atentamente e me emocionei. Às vezes olhamos para um jovem na igreja e nós não sabemos aonde Deus pode levá-lo. Nunca limite alguém pelo seu olhar. Olhe sempre com os olhos de Deus, porque Deus é capaz de fazer coisas muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Eu lembrei-me um dia que o Felipe, em um culto, teve uma forte crise de rim, uma dor muito forte, e me disseram: pastor, o Felipe está gritando de dor, caído perto do bebedouro, uma crise de rim. E eu desci para orar por ele. Naquele dia Deus falou comigo: eu tenho uma grande obra na vida deste rapaz. E que bonito hoje vê-lo como missionário, presidindo a obra de missões no Peru. Que Deus lhe abençoe poderosamente, junto com a sua família. Ele permanece conosco até terça-feira, ficará para o culto de ação de graças. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde.